Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar habitando no teu coração nessa noite. A cada um dos irmãos que estão em casa nos assistindo, a cada um dos irmãos que estão em casa prestando culto juntamente conosco, que Deus possa estar também habitando no teu coração, que faça morada na tua casa. Durante o período de intercessão, a gente estava orando ali, e eu tive a oportunidade de estar orando com a minha esposa, e a gente estava refletindo a respeito da dependência de Deus. E falar de dependência de Deus é falar de uma coisa que a gente sempre coloca muito em casa, nos nossos cultos domésticos, que é entregar para Deus o controle. E às vezes, quando a gente fala algo relacionado a controle, a gente logo lembra do controle da TV. E é tão difícil porque quem tem o controle na mão, tem o domínio. É aquele que vai passar os canais, é aquele que vai controlar toda a estrutura. E na nossa vida, se a gente tem ou detém o controle nas nossas mãos, se a gente não deixa que Deus tome esse controle, obrigado, que Deus tome esse controle nas suas mãos e que Ele controle as nossas vidas, é tudo muito mais complicado, é tudo muito mais difícil. E pensando nessa condição, ao longo da semana, quando o irmão Carlos Marcos me convidou para poder estar falando, eu comecei a pensar a respeito da vontade de Deus. O que é a vontade de Deus e como podemos entender essa vontade de Deus em nossas vidas? Parece ser algo tão fácil entender a vontade de Deus, parece, às vezes, na maior parte das vezes, algo muito conflitante. Eu me lembro que, quando Deus tocou no meu coração para que eu fosse ao ministério, que eu fosse ao seminário, eu me lembro que eu havia passado na faculdade para Direito. E na semana que eu estava para poder ingressar no curso, eu chamei Patrícia para conversar e falei: amor, não vou. E ela parou, ficou me olhando sem entender. Eu falei: não posso ir. E já existia um conflito dentro de mim para poder entender o que era a vontade de Deus. Já existia um conflito para poder entender o que Deus queria para a minha vida. E naquele momento, eu deixei de lado a faculdade de Direito e fui para o seminário. O tempo passou, eu ingressei no ministério, e mais tarde Deus abriu outras possibilidades para que eu pudesse fazer aquele curso, mas que existia um outro propósito para que eu fizesse aquele curso até então, a partir de então. E eu gostaria de estar refletindo com os irmãos em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E o texto fala, e o texto trata a respeito de um alerta que é feito a nós para que a gente esteja se afastando do pecado, mas muito mais, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o texto diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de falar contigo. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, porque temos buscado, ó Deus, estar a cada dia vivendo mais perto do Senhor, mais próximos de Ti, buscando entender, buscando viver no centro da vontade do Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nesse último dia do mês de maio, ó Deus, que a gente tenha a oportunidade de juntos estarmos, ó Deus, assimilando melhor aquilo que o Senhor quer, ó Deus, para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, para a vida da nossa família, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa tomar lugar de destaque especial, e que o Senhor seja o primeiro em tudo em nossas vidas.
Nós te agradecemos, ó Deus, e te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um dos assuntos que a gente que mais tem destaque nas nossas vidas. Descobrir qual é o centro da vontade de Deus, ou descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É a base da experiência cristã, é a base da nossa fé. Porque quando nós experimentamos a conversão, quando nos convertemos, entendemos de Deus o que Deus quer, que a gente comece a caminhar lado a lado com Ele, a gente tem a possibilidade, ou não, a gente entra na crise. A gente começa a entrar na crise porque assim, eu sou convertido. Mas a partir de agora, o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer aonde Deus quer que eu vá? O que Ele quer que eu desempenhe? Ou de que forma que Ele quer que eu desempenhe? Se existe em mim um dom, se existe em mim um chamado, para que eu possa cumprir esse chamado. E essa crise permeia as nossas vidas. E é interessante a gente perceber que a gente não sabe, a partir de então, qual o destino que a gente vai começar a tomar. A gente não sabe qual é o desígnio que Deus vai dar para as nossas vidas, porque a gente quer ser parte pertencente. A gente quer pertencer ao reino. E para pertencer ao reino, eu tenho que ter função. E a gente para poder perceber que tem um exemplo que eu gosto muito. Quando você entra numa loja, você pode entrar na loja, você vai ver o que tem naquela loja, você vai procurar as particularidades daquela loja, você vai procurar um vendedor e você tem liberdade para poder transitar de um lado ao outro dentro daquela loja ou dentro de um shopping e ver as coisas sem ter a preocupação. Mas se você se imaginar contratado para trabalhar naquela loja, você deixa de ter o seu livre trânsito naquela loja. Você passa a ter responsabilidades, você passa a ter função, você passa a ter que dar satisfação para determinada pessoa, ao gerente ou ao proprietário. E a partir de então você é submisso. E na vida cristã, quando a gente procura entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente começa a perceber que a gente precisa ser submisso. Entender que a gente pode estar na casa de Deus, mas entender que a gente tem função para poder cumprir dentro da casa de Deus. Ficar parado, ocioso, sem saber o que fazer, não é natural da pessoa, do ser humano. A gente não está acostumado com essa questão de eu vou ficar aqui na igreja, eu vou sentar no banco todo domingo, eu vou vir, vou prestar culto e vou embora para casa. Isso não é suficiente para nós. Nós precisamos ter função. A gente precisa estar envolvido. E quando a gente fala de estar envolvido, de estar buscando a nossa função, buscando o nosso lugar no reino de Deus, a gente precisa entender qual é essa vontade de Deus para as nossas vidas. Muita gente procura, ou diz, está procurando a vontade de Deus, e outros agem como se a vontade de Deus estivesse em algum lugar perdido no universo. Às vezes a gente fala, não, eu estou buscando cumprir com a vontade de Deus, ou eu estou buscando a vontade de Deus. Mas como que a gente está buscando essa vontade de Deus? Aonde a gente está buscando essa vontade de Deus? Será que a gente está indo no lugar certo? Será que a gente está buscando da forma certa? Não, eu tenho esse dom, e esse dom é o dom que Deus me deu para poder cumprir com aquilo que é vontade dEle na minha vida, ou na vida da igreja, na vida da minha família. Será que isso é suficiente? Será que é o certo? E eu comecei a fazer uma pesquisa, uma busca, e encontrei 3 particularidades de quando a gente acha que está cumprindo a vontade de Deus. A gente acha, ou pensa que está cumprindo a vontade de Deus. Muitas das vezes num lugar que é inalcançável, que a gente coloca as coisas muito acima, acreditando, não, para eu poder realizar a vontade de Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu preciso estar dessa forma, eu preciso preparar desse jeito. Quando Deus traz coisas simples,
ou nos apresenta coisas simples para que a gente possa estar cumprindo com a vontade dele. Esse inalcançável parece para a gente, muitas das vezes, com um Deus que está tão distante de nós e que apresenta essa vontade dele para nós como algo que fosse quase que uma brincadeira que a gente costumava fazer há um tempo atrás, há alguns anos atrás, de que está quente ou frio. E quando você se aproximava de determinada coisa para poder encontrar essa coisa, e a gente trata aqui da vontade de Deus, quando a gente vai em busca dessa vontade de Deus, parece muitas das vezes que Deus está lá brincando. Assim, está quente. Não, está frio. Está quente, está frio. E essa é uma das formas de busca errada. Porque Deus é muito claro quando fala conosco a respeito da sua vontade, sobre sua direção sobre as nossas vidas. A gente não pode se ater a um Deus que parece a nós inalcançável. Deus está próximo. Deus quer que a gente esteja próximo. Deus quer que a gente conheça a vontade dele de perto. Um segundo ponto que às vezes a gente pensa que é a vontade de Deus, é que a vontade de Deus é alguma coisa indesejável. Vocês já se sentiram dessa forma? Você ora pedindo a Deus que manifeste a vontade dele sobre a tua vida, e quando Deus começa a te apresentar a vontade dele, ou começa a te direcionar para aquilo que é a vontade dele, você acha que é algo ruim. Isso vai me privar de algumas coisas, eu não vou conseguir fazer as coisas que eu já estou acostumado. E parece que a vontade de Deus torna para a gente uma privação. O momento que a gente está perdendo o acesso às coisas, e dos textos que eu estava lendo, faz menção lá a comparação dessa condição de que a vontade de Deus sendo como algo indesejado, mais ou menos parecido quando você vai a um nutricionista, e aquele nutricionista te apresenta uma nova dieta que você vai ter que cumprir, e aquela dieta inclui as coisas que são saudáveis, que vão te fazer bem, mas não são tão saborosas quanto as coisas que você está acostumado a partilhar. E você passa a ter aquilo como se fosse algo ruim, que não estivesse te fazendo bem, que fizesse mal, porque tem gosto amargo, muitas coisas não são boas. E a gente costuma encarar a vontade de Deus muitas das vezes dessa forma, achando que é algo que não vai fazer, ou não vai trazer bem para a gente. Quando, na verdade, tudo que Deus tem para cada um de nós, como vontade dele, é bom, perfeito e agradável. Não dá para a gente fazer distinção. Uma terceira coisa é achar que a vontade de Deus se parece com um bilhete de loteria. E o bilhete de loteria, muitas pessoas compram, muitas pessoas concorrem, mas nem todas elas ganham. E a gente para pensar e fala assim, olha, o bilhete de loteria. Às vezes a gente acha que Deus vai lá, vai sortear. Olha, eu vou sortear hoje a Patrícia, e todos os outros irmãos não vão ser sorteados, com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas essa vontade boa, perfeita e agradável é para todos nós. É para cada um dos irmãos que entendem e tem o Senhor Jesus como o seu Salvador. Um último ponto. A gente entende como a vontade de Deus como se fosse um ponto. É um ponto. A vontade de Deus é essa e é um ponto. Mas esse ponto tem partida? Esse ponto tem final? E se as pessoas não conseguirem encontrar esse ponto de partida e esse ponto de chegada? E muitas das vezes, quando chegam ou encontram esse ponto, elas ficam na dúvida se de fato essa é a vontade de Deus. E quantas vezes há questionamentos. Será que é a pessoa certa? Será que é a casa certa que eu vou comprar? Será que é o carro certo que eu preciso comprar? Será que é o emprego certo que eu preciso estar? E ponto.
vontade de Deus para a nossa vida. Não é esse o desejo que Deus tem para as nossas vidas. Todas essas formas que eu relatei anteriores são formas humanas, que a gente utiliza para buscar e enquadrar a vontade de Deus às nossas vontades. A gente levanta, apresenta para Deus a nossa vontade e fala: Senhor, se adequa aí. Essa é a vontade do meu coração, eu tenho orado, tenho pedido ao Senhor, essa é a minha vontade. E muitas das vezes a gente se enquadra na condição de Senhor, colocando Deus como servo, para que Ele venha e se enquadre na nossa vontade. Alguns dizem que está em busca da vontade de Deus, mas, na verdade, estão na busca da realização dos seus próprios sonhos, sem perguntar para Deus se de fato Deus está ali. Eu gosto muito de uma frase que um irmão nosso, que hoje está nos Estados Unidos, fala que se Deus não estiver no negócio, não adianta fazer investimento. E muitas das vezes a gente faz investimento sem que Deus esteja no negócio e depois, Senhor, me abençoa aqui. Senhor, vem, faz a tua vontade sobre essa situação. Mas a gente não consultou antes, a gente não perguntou qual era a vontade de Deus, a gente não perguntou se Deus estava de acordo com aquilo que nós estávamos pedindo. A verdadeira busca deve levar em conta a palavra de Deus e seu direcionamento, pois são o norte, o guia, a bússola que nós salvos temos para chegar no porto seguro. Mas quais são? A gente apresentou, já falou das formas que a gente não deve buscar. Mas quais são as formas que a gente deve utilizar para poder buscar a vontade de Deus para as nossas vidas? Primeiro, devemos ter um desejo ardente de fazer a vontade de Deus. É entrega. Entregar o controle, Senhor, conduz. Eu quero cumprir com a tua vontade. Eu quero seguir, eu quero fazer a tua vontade. E é interessante que lá em Salmo 143:10, não precisam abrir. Davi faz uma oração. E a oração de que Davi faz é: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Davi não pede para que Deus faça ou para que Deus mostre qual é a vontade. Davi pede a Deus para que cumpra nele a vontade do Senhor. É interessante que ele não ensina, ele não disse, ensina-me a entender a tua vontade. Ele fala, também não me disse, ajuda-me a encontrar a tua vontade. Nem disse, revele-me a tua vontade. Mas disse, ensina-me a fazer a tua vontade. Pois não era uma questão de informação, mas uma questão de obediência à vontade de Deus. Não foi uma questão para poder saber qual era a vontade de Deus, mas de fazer. A gente precisa fazer a vontade de Deus. E essa nossa relação, essa busca ardente que a gente precisa ter, essa busca de proximidade, de intimidade, vai nos levar a essa busca ardente e entender aquilo que Deus quer cumprir sobre as nossas vidas. Jesus também dá exemplo disso lá no Calvário, quando Jesus fala a respeito de que passa, se for possível, passa de mim essa situação, passa de mim esse cálice, mas cumpra-se a tua vontade. Jesus estava submisso ao Pai. Ele queria que o Pai cumprisse sobre a vida dele a vontade do Pai. O próprio Deus, submisso ao Pai, para que pudesse ser cumprida sobre ele a vontade do Pai. Um outro texto, Jesus, lá em João 4:34, Jesus fala a respeito de que a comida e fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Era o único desejo de Jesus, cumprir com aquilo que o Pai havia estabelecido para a sua vida. Segundo, há duas maneiras de entender
a vontade de Deus. Uma delas, no plano divino, onde a vontade de Deus é perfeita, é agradável, mas também é absoluta. É uma vontade que é soberana, inviolável, inflexível, inalterável. E não importa aquilo que nós venhamos a fazer, não importa as decisões que nós venhamos a tomar, não importa as decisões que governos venham a tomar, não importa as decisões que os grandes empresários do mundo venham a tomar, a decisão de Deus, o propósito de Deus vai se cumprir. Jesus vai vir, vai arrebatar a sua igreja, vai levar consigo os salvos e nada vai alterar a vontade de Deus. E por isso a gente precisa estar enquadrado no centro da vontade dele. Um segundo é um plano humano, onde Deus tem esse plano, que é o plano para a igreja dele, e que é o plano individual para cada um de nós. Que nós precisamos estar atentos para poder entender esse plano para as nossas vidas, entender esse plano que ele tem para a sua igreja, para que a gente possa cumprir. Para que a gente possa continuar levando o evangelho que transforma, que muda vidas. A gente precisa estar atento nessa condição humana, ao propósito divino, que é cumprir o seu id. Portanto, o desejo de Deus é que você saiba que a vontade é essa. E a vontade de Deus é para que você seja salvo. Primeiro e mais, eu posso dizer mais belo desejo que Deus tem é para que você seja salvo. É que para que ninguém se perca. É para que a gente alcance outras vidas. Para que sejam salvos, para que conheçam da salvação, para que conheçam desse amor, para que conheçam dessa misericórdia. É o desejo de Deus para cada uma das pessoas. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Traz para nós o desejo e traz para nós uma responsabilidade. Ele quer que todos sejamos salvos. Mas depende de cada um de nós. E esse é um privilégio que é dado a nós. Não é uma responsabilidade, não é um peso. Cada um de nós pode assumir esse compromisso e cumprir com a vontade. Mas também podemos não fazê-lo. Então a vontade de Deus começa com a salvação, com o novo nascimento, com a regeneração, com o tornar-se nova criatura. Passar a ter o Espírito Santo morando em cada um de nós, dentro dos nossos corações. Um segundo ponto, a vontade de Deus é para que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E o texto lá de Efésios 5, 17 e 18 nos diz que, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O texto fala para a gente que não, para cada um de nós, não sermos tolos, não sermos estúpidos, ignorantes, sem conhecimento, mas atentos à vontade de Deus. Para que nós nos enchamos do Espírito Santo de Deus. Para que a gente não seja, nos enchendo do Espírito Santo de Deus, um reservatório de bênção. Um reservatório, mas que a gente venha transbordar e venha abençoar tantas outras vidas que tanto carecem de conhecer essa verdade, esse amor que tanto liberta. Logo depois o texto vai falar a respeito da vontade do Senhor, para que a gente continue na busca constante de a cada dia ser mais cheios. Terceiro ponto, a vontade de Deus é para que você seja separado do pecado. E falar de ser separado do pecado em meio ao mundo é uma condição muito difícil. E a gente às vezes pensa a respeito do pecado, dos pecados maiores, mas a gente se esquece dos pecados que não são pecados menores, são pecados iguais.
E a gente tem essa mania de falar, não, mas o pecado era grande. Não, pecado não tem tamanho, pecado não tem distinção, pecado é pecado. E a gente precisa estar se afastando desses pecados. A gente precisa estar buscando essa intimidade com Deus e a cada dia estar mais distante do mundo e do seu pecado. A gente precisa estar como sal da terra e luz do mundo, temperando, salgando, fazendo a diferença lá, para que vejam em nós o motivo de transformação, para que vejam em nós Cristo, para que a gente não venha a resplandecer, para que a gente não precise ser reconhecido, mas que reconheçam Cristo em nós. A gente precisa se afastar do pecado. E isso vai servir tanto para a nossa vida pessoal, individual, quanto com a nossa vida enquanto família, quanto a nossa vida enquanto igreja. O se afastar do pecado gera crescimento individual e na família, na igreja, e a gente vai buscar um crescimento para uma igreja mais forte, para uma família mais forte, para uma vida individual mais forte, mais comprometida, mais submissa. A gente precisa ter essa sensibilidade de que a gente tem que estar nos afastando do pecado a cada instante das nossas vidas. Por mais difícil que seja, e a gente vive no processo da santificação. E dentro desse processo a gente tem oportunidades. Porque tantas e tantas pessoas cometem pecado sem saber que estão cometendo pecado. Mas a gente tem essa consciência. E a gente também tem um Deus e o Espírito Santo que nos conscientiza da nossa condição e da nossa condição de pecado para que a gente possa mudar. E a gente tem esse privilégio de poder mudar, de poder pedir perdão, de poder voltar para Deus. É interessante quando a gente vê na vida, no texto do filho pródigo, que aquele rapaz sai, faz aquelas atrocidades todas, mas o pai estava ali, o tempo inteiro, aguardando para que ele retornasse, para que ele pudesse festejar. E quantos de nós, muitas das vezes, nos esquecemos, erramos e nos esquecemos que temos um pai que está disposto a nos perdoar, que temos um pai que está de braços abertos, disposto a nos abraçar no nosso regresso, nos dar vestes novas e fazer de nós servos compromissados, submissos, para que a gente possa cumprir a sua vontade. Um quarto ponto, é o penúltimo, a gente precisa entender a vontade de Deus e ela é para que a gente seja submisso. Imagine que você esteja agora entrando nessa condição de estar trabalhando ou vivendo de forma insubmissa. Independente do lugar que a gente esteja, se a gente não é submisso a determinada situação, a gente tem exemplo do próprio pastor Itiel, que foi militar, a insubordinação, a insubmissão leva à sanção, à punição. E a gente precisa entender que se a gente não faz, ou se a gente não cumpre, a gente não vai ser punido, a gente vai ter a consequência do nosso pecado. A consequência da nossa insubordinação vai ser uma. A consequência do nosso pecado, da nossa insubmissão, vai ser outra. Mas a gente não pode perder de vista que Deus está ali, de braços abertos, disposto, mesmo quando nós somos insubordinados, insubmissos, mesmo quando nós estamos numa condição que não é favorável, mas Deus quer tornar as coisas totalmente favoráveis para nós. Você não pode mais, poderá fazer o que desejar, mas deve ser submisso à vontade de Deus e dar obediência a Ele. Ser obediente ao que Ele nos mandar. A palavra que é usada na Bíblia, principalmente em Tiago 4:7, fala claramente a respeito de submeter-se ou de estar submisso a Deus. E a gente precisa entender o nosso lugar, entender a vontade dEle para as nossas vidas e estar submisso.
a essa vontade. O quinto e último ponto, a vontade de Deus é para que você possa ser grato. E pensar em vontade de Deus e pensar em gratidão, pode ser que não tenha, aparentemente, uma correlação. Mas ser grato, quando a irmã Léa falava a respeito de que estava orando com o irmão, e que existia gratidão no coração dela por estar viva. Porque tantas outras pessoas passaram o mês de maio e não chegaram ao mês de maio. Tantas pessoas não tiveram a oportunidade que nós temos de estar na casa do Pai, de conhecer o Pai, de poder ser cuidado pelo Pai. A gente precisa ser grato porque a gente tem uma casa, porque nós temos uma família, porque nós temos uma igreja que nos acolhe como família de Cristo, porque temos irmãos que se preocupam com a nossa situação, com a nossa condição. A gente precisa ser grato, porque mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, a gente tem a felicidade no coração. A gente sabe que a gente não está abandonado. A gente sabe que Deus está cuidando, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades. Deus está cuidando de cada um de nós. Agradecemos pelas lutas, pelas vitórias, pelas dores, pelas alegrias, por tudo. Porque o texto lá de Romanos 8:28 fala para a gente que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gosto muito de uma expressão que o pastor Celso, da primeira igreja, ele fala que quando Deus fala todas as coisas, são todas sem exceção. Todas as coisas sem exceção contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas sem exceção cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa tem que ser a nossa oração. Se você é salvo, santificado, cheio do Espírito Santo, submisso e grato a Deus, não importa o que venha, você vai estar pronto para poder resistir, porque você já entende qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você entende que Deus está cumprindo na sua vida aquilo que é vontade dEle. E a partir de então, a gente só precisa se deleitar no Senhor, sabendo que Ele vai atender os desejos do nosso coração, sabendo que Ele vai dar aquilo que a gente precisa na medida certa, e não quando a gente quer, não quando a gente pede, que na maior parte das vezes a gente não está preparado para poder receber. Na minha adolescência eu li um livro que o título era Quando Deus Diz Não. E durante alguns capítulos eu comecei a ler e um dos capítulos falava a respeito das 3 formas de resposta de Deus. Sim, não e espera. E às vezes Deus responde de imediato. Às vezes Deus não responde, porque nós não estamos preparados. E às vezes Deus pede para que a gente espere o momento certo, para que a gente possa estar recebendo. Queria te convidar a que você pudesse baixar a tua cabeça nessa noite. Que você pudesse pensar naquilo que você tem cumprido como vontade de Deus. Se você tem entendido que aquilo que você tem vivido tem sido a vontade de Deus para a tua vida. E se não for assim, que você possa pedir a Deus que manifeste sobre a tua vida a vontade dEle. Não para que você seja próspero, mas para que você possa ser produtivo, para que você possa ser frutífero e cumprindo com aquilo que Ele quer, buscando primeiro o reino, tendo a certeza e a segurança que todas as outras coisas, todas as demais coisas vão ser acrescentadas
sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida da igreja. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Queremos agradecer porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem conduzido as nossas vidas, e a cada dia mais, ó Pai, queremos ser submissos ao Senhor, cumprir com a Tua vontade em nossas vidas, ó Deus, mas para tanto, ó Deus, precisamos fazer a Tua vontade, ó Deus, e pedimos ao Senhor que possa estar abrindo os nossos ouvidos espirituais, abrindo os nossos olhos, ó Deus, para que a gente possa enxergar aquilo que o Senhor tem preparado, ó Deus, para que a gente não possa confundir, ó Deus, a vontade do nosso coração com a Tua vontade, ó Deus, para que a gente possa aprender a depender a cada dia mais do Senhor, ó Deus. Obrigado, Pai, porque esse mês se encerra, ó Deus, o mês da família, ó Deus, e nós temos percebido, ó Deus, que as famílias têm buscado estar mais próximas, têm buscado interagir mais entre elas, ó Deus, têm estado mais próximas do Senhor, ó Deus. Obrigado por tamanho privilégio, Pai. Pedimos que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada família aqui representada, Pai. A vida de cada um dos irmãos que estão aqui, que estão em casa, ó Deus, que com o coração aberto, sensível diante do Senhor, ó Deus, pedem para que o Senhor, ó Deus, cumpra na vida deles a Tua vontade, Pai. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado porque a gente sente a Tua presença aqui. Obrigado, Pai, porque nós temos esse privilégio. Obrigado porque nós podemos ser chamados filhos Teus. E sendo filhos, ó Deus, recebemos o tratamento igual, Pai. Afasta de nossas vidas, afasta de nossa igreja, do meio da nossa igreja, do meio das nossas famílias, ó Deus, o pecado que tão de perto nos rodeia, ó Deus, para que a gente possa, ó Deus, crescer, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa multiplicar e anunciar esse evangelho que transforma, esse evangelho que liberta, ó Deus, a tantas pessoas, a tantas famílias que tanto carecem. Nós pedimos, ó Pai, a Tua manifestação, a Tua direção sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja. Em nome de Jesus te oramos. Amém.